Terceiro e último bloco do Código Aberto dessa semana. Nós estamos conversando um pouquinho sobre salvação e o tempo do fim. Estamos pensando em como podemos ter a certeza da salvação, como que a gente que está se aproximando do fim das coisas, como é que a gente pode ter certeza da salvação hoje. Pensando ainda como o amor de Deus tem se manifestado e que, no final das contas, o tempo do fim não é um anúncio de um juízo de condenação, mas é tempo de salvar. É tempo de Deus também dar um ponto final na história do pecado, do sofrimento e começar uma nova história de gente salva, de gente para viver a eternidade com Ele. Como já é parte do nosso hábito, você vai assistir agora também um vídeo do pessoal do Ponto de Referência, pegando um pouquinho daquilo que a gente disse, condensando num vídeo. Assiste o vídeo, depois a gente volta com música aqui no estúdio. Certa vez o jovem rico perguntou para Jesus: o que devo fazer para ser salvo? Mas a pergunta em si já carrega um conceito errado, um conceito de que muitos até hoje carregam, de que nossas ações podem nos salvar. Mesmo nossos melhores atos são mascarados de más ou segundas intenções, e nossa justiça própria não passa de trapos de imundícia. Somente Jesus, suas ações, o que Ele fez é capaz de nos salvar. Seu nascimento, sua vida, ministério, sua morte e ressurreição. A Bíblia toda mostra esse Deus de justiça, mas de extremo amor. Alguns tentam obscurecer, principalmente no Antigo Testamento, a ideia do Deus de amor, como se fosse diferente do Novo Testamento. Mas Deus nunca mudou, e sim os homens, que ao se afastar do Pai, passam a ter ideias distorcidas do seu caráter. O próprio Jesus disse que Ele e o Pai eram um, e que quem via Jesus via o amor do Pai. Um dos propósitos de Jesus vir a esse mundo era mostrar o verdadeiro caráter do Pai. Não esse Deus tirano e vingativo que alguns pintavam, mas um Deus que ama a ponto de morrer, pois na cruz o Pai também foi crucificado. Da mesma forma, o Filho, Cristo, fez um sacrifício que nunca vamos entender, que foi largar o seu trono, a perfeição do céu, e se encarnar como homem nessa terra de sofrimento e miséria, e ainda morrer na cruz, sofrendo o peso do pecado de toda a humanidade de todos os tempos. Isso só pode revelar o amor de Jesus, de um jeito que vamos passar a eternidade estudando, sem nos cansar. Tanto amor que Ele continua ao nosso lado, cuidando de nós a todo momento, através do cuidado e amor do Espírito de Deus, que Jesus nos deixou ao ascender dessa terra. Embora nossas ações sejam insuficientes e até ofensivas em termos de garantir a nossa salvação, principalmente em relação à justiça de Jesus, podemos ter absoluta certeza dela, porque Jesus e seu sangue já garantiram. A vida de santidade é apenas uma consequência de termos aceitado essa salvação concedida, que nos levará a sermos fiéis no tempo do fim e proclamar o Evangelho eterno a todo povo, língua e nação. Esse Evangelho eterno é a certeza de que Deus não muda e que, acima de tudo, Ele te ama muito e te escolheu antes da fundação do mundo para que nele tenhamos vida eterna. Que a paz seja convosco. Mais uma vez, nossa gratidão ao pessoal do Ponto de Referência que tem preparado esses vídeos para a gente. Você pode acompanhar esses vídeos na página do Facebook do Código Aberto e compartilhar também, assim como outros conteúdos que são colocados lá na página. Você pode compartilhar com os seus amigos, com as pessoas que você conhece, até com gente que você nem conhece direito, nem gosta, mas compartilhe também, porque às vezes a gente envia para pessoas que a gente não conhece uma bênção que a gente recebeu e mesmo sem saber do nosso nome, elas serão abençoadas por aquilo que a gente está compartilhando. Nós vamos agora de música com o Alê, que está aqui, acabou de falar, agora está ali para cantar e vai cantar o que hoje? Olha, essa música se chama Mais Forte do que a Morte. Uma contrafação do nosso tipo de amor com o amor que Deus tem por nós. Beleza. Infantil, desesperadamente sem razão. Amor de nível simples, capaz de viver apenas uma vez. Esse amor não vive eternamente sem ter alguém. Depende de carinho pra sobreviver, custe o que custar. Parece ter vida própria, não olho de piso e roda,
15 ou 20 vezes no mesmo lugar, sem sequer voltar. Mas meu Deus aceitou pagar o preço pelo meu amor, nem procurou saber se eu estava afim, nem se importou. Esse Deus é o amor que se fez gente pra morrer aqui. Se preciso fosse mais de uma vez, viria outra vez. Mais forte do que a morte, só o amor de Deus. Mais forte do que a morte, só o amor de Deus. O meu Deus aceitou pagar o preço pelo meu amor. Se preciso fosse mais de uma vez, viria outra vez. Esse Deus é o amor que se fez gente pra morrer aqui. Se preciso fosse mais de uma vez, viria outra vez. Mais forte do que a morte, só o amor de Deus. Mais forte do que a morte, só o amor de Deus. Mais forte do que a morte, só o amor de Deus. Amém. Deus seja louvado mais uma vez, Ale. Obrigado. E esse amor que é mais forte do que a morte, que é mais forte do que a nossa capacidade de compreender, inclusive, né? Porque como o Isaac falou, que você não seria capaz de entregar a Nina para salvar a humanidade. E aí vem Deus e entrega o seu filho para salvar, para conquistar esse direito de salvação. E voltando à pergunta que eu fiz antes da gente vir para esse bloco, talvez a gente tenha pessoas que estão lá em casa e talvez estão lutando, têm as suas lutas. Alguns até já desistiram de lutar porque estão cansados de tentar lutar para se sentir salvos e não se sentir, não se sentem salvos. Estão indo à igreja e não se sentem salvos, desistiram de ir à igreja, desistiram talvez de estar numa comunidade religiosa ou têm tido uma série de práticas de vida que vão contra aquilo que a Bíblia diz e se sentem pecadoras, se sentem alienadas e são pecadores realmente. O que essa pessoa que está em casa, o que ela precisa fazer? Qual que é o ponto de partida para ela ter essa certeza de salvação? Porque se o amor de Deus está disponível para ela, e a salvação está disponível, então ela pode ter certeza. Se ela pode ter certeza, o que ela precisa, por onde ela começa? Em primeiro lugar, não acreditar no próprio coração dela. Né? Se o coração diz que ela não merece, que não tem mais jeito, que realmente acabou tudo, a Bíblia diz que se o nosso coração nos acusar, nos condenar, maior é Deus que o nosso coração. E a gente tem que confiar na palavra. Eu não preciso me sentir perdoado. Eu preciso acreditar na palavra. Se Deus afirma que me perdoou, é suficiente. Ainda que o meu coração fique, olha, mas aqui em Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Uma receita. Você confessar Jesus como Senhor. Aqui não está falando, se você se sentir perdoado, se você achar que agora... Não. O nosso sentimento é secundário nesse momento. A gente tem que crer e confiar na obra e na promessa de Deus. Eu acredito, pastor, que seja bem simples. Você que está nos ouvindo em casa, eu acredito que a única coisa que você precisa fazer agora é aceitar. Ponto final. A partir do momento que você aceita, seus fardos diminuem, você tem essa esperança de que alguém intercederá por você. Então, aceite. O resto, vem. Aceite. Eu acho que essa é simples a resposta, aceitar. O salmista Davi, ele diz o seguinte: olha, antes que a palavra me viesse à boca, tu a conheces toda. Né? Eu posso me esconder e o Senhor lá está.
Não há nada que a gente possa fazer que possa fazer com que Deus se decepcione com a gente. Também não há nada que a gente consiga fazer que Ele se impressione com as nossas ações. Ele já nos conhece. Então, medo da aceitação do Senhor não existe. Não existe. Tem uma ilustraçãozinha que diz que um jovem queria conversar com um sábio e esse sábio estava à disposição 2 horas da tarde. E esse jovem correu e conseguiu chegar lá só 2h15. E ele chegou e falou assim, olha, desculpa, eu atrasei. Ele falou assim, mas eu queria saber o que eu preciso fazer para ser salvo. Aí o sábio falou para ele, falou assim, olha, você está atrasado. Ele falou assim, não, eu sei, eu atrasei 15 minutos por causa disso. Ele, não, você não está atrasado 15 minutos, você está atrasado quase 2000 anos. Porque tudo que tinha que ser feito para que você fosse salvo foi feito quando Jesus morreu na cruz por você. Quando Jesus venceu a morte, quando Jesus venceu o pecado, quando Jesus cumpriu a lei, tudo isso era o que você precisava que acontecesse para que você fosse salvo. Então, para a gente, para quem está em casa, acompanhando o programa, o que a gente precisa fazer é só aceitar essa salvação. É isso que Jesus espera. Porque nada que a gente faça vai, de fato, fazer com que a gente mereça essa salvação. Mas a misericórdia dele é tão grande que ela nos garante essa salvação. E eu achei interessante o pastor Isaac falar sobre não deixar se levar pelo sentimento, porque realmente, às vezes a gente não se sente perdoado, a gente não se sente digno, mas se ele me diz quem eu sou, se ele diz que eu sou o filho amado dele, se ele me diz que eu sou aceito por ele, se ele me diz que eu sou perdoado por ele, e aí eu tenho que acreditar nisso, e é um desafio eu acreditar numa voz que vem de fora, e que ela, às vezes, é abafada pela voz que está dentro. A voz está dentro está dizendo que não, a voz está dentro está dizendo que eu tenho que fazer mais coisas, que eu tenho que ir a mais cultos, que eu tenho que cumprir mais exigências, que eu tenho que me andar desse jeito, andar daquele jeito, que eu tenho que parar com isso, parar com aquilo, e então eu vou me sentir salvo. Romanos capítulo 8 tem uma pergunta, uma resposta longa. Ele fala assim, o que diremos, pois, à vista de todas essas coisas, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? É uma teologia magnífica, mas depois ele fala ao coração. Ele fala assim, olha, o que é capaz de nos separar do amor de Deus? E ele levanta um monte de hipóteses. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem a espada, nem a fome, nem anjos. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso aí é a certeza da salvação. Não é olhando para mim, olha, se ele me ama tanto, eu estou sentindo tudo errado. Mas ele prometeu e ele me ama tanto que eu só posso acreditar que eu, de fato, tenho a vida eterna já. É muito bonito. E é bonito pensar no livro do Apocalipse, que ele fala do seguinte, né? Apocalipse capítulo 14 fala, olha, agora vocês viram um anjo voando pelo meio do céu e ele tinha um evangelho para pregar. E talvez essas sejam as boas novas que a gente tem que pregar. Quando eu penso que mensagem que a gente tem que dar para o mundo, porque a gente fala da mensagem que a gente tem que dar para o mundo, uma mensagem de juízo, de acusação, e aí de repente vem o amor de Deus, a salvação, essa possibilidade da certeza de salvação. Por que essa mensagem? Porque se a gente está falando do fim, não é melhor a gente fazer como aqueles pregadores de praça, né? Que vão lá e falam, olha, o fim está chegando, e vai ser assim. Esse dia eu estava passando pela Praça da Sé em São Paulo, e eu lembro que tinha alguém lá falando, e era começo do ano, era logo no comecinho de janeiro, e ele já estava falando sobre o carnaval que viria e como as pessoas iam fazer coisas ruins. Ele estava dizendo, olha, no carnaval o fim virá para muitas pessoas e tal. E ele falando dessa maneira, se está tão em crise, se o momento é tão urgente, será que mensagem que a gente tem que levar? O evangelho que a gente tem que levar é esse evangelho do amor, da salvação? A gente não tem que levar, será que um evangelho um pouquinho mais agressivo, um evangelho de, olha, fica todo mundo esperto e ligado que o fim está chegando? Posso te responder com uma experiência minha? Um dia eu peguei o evangelho de João e fui ler assim, um dia. Primeiro até o último capítulo. Quando eu cheguei nos últimos capítulos, eu estava em lágrimas. Lendo o que eu já sabia, lendo uma coisa que eu já tinha lido. Os últimos capítulos eu li assim, não pode ser. Não pode ser. Por mim, isso aqui não pode ser. A Bíblia diz que o amor de Cristo, ele nos constrange. Nos constrange. Se o Espírito Santo, se a mensagem do amor e da graça não conseguir fazer alguém dar uma meia volta, se voltar para Deus, não é ameaça nenhuma que vai conseguir. Porque mesmo no Antigo Testamento, quando Deus falava duro, nos capítulos seguintes você já vê Deus se desmanchando em lágrimas. Eu amo você, com amor eterno eu te amei. Né? Com laços de bondade eu te atraí. Não temas, ó vermezinho de Jacó. Né?
nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Deus é todo amoroso. E isso é que atrai a gente a Ele, né? E a gente está falando sobre amor, né? Gálatas 4, verso 13 e 14 diz o seguinte: olha, porque vocês foram chamados para a liberdade. Então não usem da liberdade como desculpa para vocês voltarem às velhas atitudes do passado. Aí ele conclui aqui dizendo, ó, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí, enfim, quer dizer, ele reduz aquilo que a gente costuma dizer de pode e não pode ao amor. Então, eu só recebo a graça de Jesus, eu só sou salvo, só tenho essa certeza da salvação quando eu começo a refletir nas minhas ações o amor ao próximo, o amor a mim mesmo também. E você tocou num ponto importante também, acho que para a gente já caminhando para o final, que é exatamente disso, de como é que eu compartilho essa certeza de salvação, como é que eu vivo essa certeza de salvação, né? E como é que eu prego esse evangelho eterno. E aí fala lá de Mateus, quando fala, né, olha, em teu nome não profetizamos, não fizemos isso, não fizemos aquilo e tal. Eu não conheço vocês. E aí vem os outros e vocês me alimentaram, vocês me vestiram. E aí Jesus fala, né, quando fizer um desses pequeninos, a mim vocês estão fazendo. Então, que evangelho que a gente tem que viver no fim? Quem está lá em casa, que agora, não mais por sentimento, mas por convicção, por crença na palavra, está sabendo, eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu quero levar agora o evangelho eterno para o mundo inteiro, eu quero levar essa mensagem. Como agora eu saio, o que eu tenho que fazer então? Como é que eu tenho que me relacionar com as pessoas? O que eu tenho que fazer agora que eu estou certo da salvação? Eu vou falar do que Jesus fez na minha vida. Porque se a gente tem aprendido que o Apocalipse é a revelação de Jesus, se um dos principais livros da Bíblia fala sobre Jesus, se o foco da Bíblia é falar de Jesus, por que eu vou pregar um evangelho diferente? Por que eu vou levar uma mensagem diferente que não Jesus? É como o pastor falou, se esse amor de Jesus, se o sacrifício dele, se a salvação garantida através dele, não mudar a minha vida, o que vai mudar? Não vai ser o medo. Então, agora que eu tenho a convicção da salvação, eu preciso levar essa salvação para as outras pessoas. E como que eu levo? Eu preciso falar do que Cristo fez na minha vida. Eu preciso falar para essas pessoas que Deus as ama do jeito que elas são, mas que Ele quer transformar a vida delas, que Ele quer mudar a vida delas como Ele fez na minha vida. Até porque o plano da salvação me envolve, né? Eu sou vítima disso tudo. Eu sou vítima, então eu preciso falar para a pessoa que nós somos vítimas desse conflito entre o bem e o mal. Mas nós já vencemos. Jesus venceu por nós. Então é isso, nós temos que pregar o amor, mas esse amor tem que transformar primeiro a gente. Senão fica discurso vazio também, né? Lá no Apocalipse, o povo do fim é descrito, a gente viu isso nas semanas passadas, como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus, né? É o testemunho sobre Jesus e o testemunho de viver como Jesus viveu, né? De andar por aí revestido de Jesus, como pequenos Jesuses, né? A representação de Jesus. Onde eu chego, o reino dele chegou. Onde eu chego, chegou o perdão. Onde eu chego, chegou o alívio para a carga das pessoas. E é bacana a gente pensar nisso e encerrar o programa com isso, porque nós estamos falando do fim, mas a gente está falando que esse fim, isso dá para ver com essa expectativa boa para o fim, quem permite que esse tipo de começo, permite viver esse tipo de começo, que é esse Cristo que, como diz Filipenses capítulo 1, verso 6, é aquele que começa a boa obra em nós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. E qual que é essa boa obra? É um Cristo que chega e que me dá certeza da salvação. Hoje, de forma bem especial, eu quero que você que está em casa e que por alguma razão tem se sentido marginalizado, alheio, talvez você faz parte de uma comunidade onde você já não se encaixa mais. Talvez você olha para você e você tem uma vida meio paralela e nessa vida paralela você percebe que Deus não está presente, em que você não está vivendo aquilo que você entende que Deus espera que você viva, ou que aquilo talvez que a comunidade onde você faz parte coloca para você como uma prescrição. Talvez você se sente muito aquém de outras pessoas que você admira, talvez dos seus pais, talvez de pessoas importantes, líderes, e você se sente acuado e fica pensando, eu nunca vou alcançar, eu nunca vou ser, eu nunca vou me sentir. Talvez você já cometeu uma série de erros que faz com que você não se sinta perdoado ou aceito por Cristo, mas hoje a gente termina o programa, esse código aberto,
a gente termina hoje dizendo, e se você não assistir mais o Código Aberto daqui para frente, fique só com essa mensagem para a sua vida. E a mensagem é, você pode ter a certeza da salvação em Cristo Jesus, porque essa certeza não vem daquilo que você produz, vem daquilo que Cristo fez por você. Você é um filho amado de Deus e nada vai mudar essa realidade. Você pode se apegar a essa promessa de salvação, abraçar essa promessa e enfrentar o fim sem nenhum tipo de medo. E passar a viver agora uma vida de gente salva. E o que faz gente que é salva? Gente que é salva vai espalhar salvação, amando como Jesus amou, falando como Jesus falou, servindo as pessoas como Jesus serviu. Vai ser esse testemunho de Jesus que fala do que Cristo fez na minha vida, mas que passa também a ser, como a Bíblia diz, cheiro de vida para a vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a compreender cada vez mais essas verdades, que Deus te ajude a ter a certeza no coração, mesmo quando o sentimento lhe disser outra coisa. Você está salvo em Cristo Jesus. Viva como alguém salvo. Não tema o fim, porque o tempo do fim será para você, para mim, para nós que estamos aqui, tempo de salvação. Semana que vem, a gente volta com o Código Aberto para continuar pensando sobre o tempo de fim. Você é nosso convidado especial para esse momento também.